a contribuição dos laterais brasileiros em termos de ataque sempre foi muito, muito importante. E a gente não vai ter isso. A gente não vai ter isso. Outro problema, Thiago Silva. Thiago Silva está com 38 anos, gente. 38 anos. É um ótimo jogador? É. Uma carreira bonita? É. Mas o Brasil joga mais atacando ou mais defendendo? Mais atacando, óbvio, né? Então o que a gente tem do outro lado é contra-ataque. O Thiago Silva tem velocidade para segurar um garotão super rápido? Não tem. Não tem. Não tem. O Marquinhos e o Thiago são altos? Não são altos. Eles não são baixos, mas eles não são altos. Eles não têm, a gente não tem um zagueirão altão. Não tem. Então, o gol da Tunísia lá de cabeça, um zagueiro, que eu acho que é o Marquinhos, que está numa fase maravilhosa, excepcional, eu acho que o Marquinhos tem que ser titular. Mas eu acho que tinha que ter do lado dele um cara mais alto. Não é o Thiago Silva. Então, é um problema. Aí, a gente vai para o meio de campo. Ora, gente, desde que a gente perdeu a Copa do Mundo de 82, um meio de campo que tinha Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico, que a gente não produz nenhum meio de campo de maravilhoso, digamos assim. Para um país que teve Zizinho, Didi, Gerson, Rivelino, Falcão, Sócrates, cadê depois dos últimos 40 anos? Quem é o grande meio-campista do Brasil? Não tem. Você vê agora, Ballon d'Or, ontem, né? A premiação. Kevin De Bruyne, né, o belga, pegou o 3º lugar. A gente não tem nem perto de um Kevin De Bruyne brasileiro hoje. Não tem. Não. E não temos há muito tempo. Então, o que a gente tem? A gente tem uma boa marcação? Temos. Né? O Casimiro, um excelente marcador? Tem. Como o Fabinho também teve. O Casimiro foi 17º, o Fabinho foi 14º. Cara, isso não é o futebol brasileiro. Isso não nos representa. Quer dizer, historicamente, não nos representa o nosso maior destaque ser meio de campo de marcação. A gente está pensando em meio de campo de criação. E a gente não tem mais esse jogador. Então, hoje pro Tite, seria o quê? Casimiro, Fred e Paquetá no meio de campo. Só que é e não é. O Paquetá é meio de campo? Vamos aqui. Eu sempre tive dificuldade de identificar que posição que ele joga. Não, ele é meio de campo, sim, quando a gente está sem a bola. Ele é um cara de marcação. Eu acho que ele não é brilhante, mas ele é um cara que bom jogador, é um cara que disputa bem a bola o tempo todo, ganha a bola, acrescenta. Eu acho que ele é titular desse time, sem dúvida. Diante do que a gente tem por aí, o Paquetá é titular, é mesmo titular. Só que, o que acontece quando a gente tem a bola? Qual é o nosso ataque? Qual é o nosso ataque? Hoje é Rafinha, Richarlison e Neymar. E eu acho o Richarlison, se você comparar com os centroavantes do Brasil, um nível abaixo. Quer dizer, eu acho o Richarlison pior que o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus de 2018. Quer dizer, o Richarlison é um cara muito esforçado, mas ele não. Quando você vê ele tentando fazer tabelinha, o nível de técnica dele não é apurado. Então, sabe, ele se destaca pelo empenho, pelo volume de corrida, mas eu acho num nível abaixo, historicamente, para a seleção brasileira que vai para a Copa do Mundo. Aí nós temos o problema do Neymar. Onde que o Neymar joga? Essa é que é a questão. Porque se você quiser jogar com o Vinícius Júnior e o Rafinha, o Neymar é centroavante? Não, o Neymar não pode ser centroavante. Até porque ele não só não joga nessa posição, como a melhor coisa do Neymar hoje são os passes. Ele dá passes maravilhosos. Então ele tem que voltar para pegar a bola quando a gente estiver atacando. E aí o que acontece? O Paquetá passa e vai ajudar no ataque. Se a gente perde a bola num ataque desses, o Paquetá está muito longe do meio de campo. É a história do segundo gol da Bélgica contra a gente em 2018. Você abre demais e aí no contra-ataque você tem 2 caras no meio de campo para marcar um campo enorme. E aí, dependendo da qualidade do adversário, isso foi complicado. Então, estou falando o seguinte, nós temos problemas de encaixar coisas. Por exemplo, e aí a gente bota... Não, tudo bem, então vamos fazer o seguinte, não tem o Vini Júnior, que muita gente vai reclamar, não vai botar o Vini Júnior titular, vou deixar o Rafinha. Para botar o Neymar pela esquerda, o Neymar não tem mais a velocidade que tinha. Não tem mais.
Tem uma reportagem do L'Équipe, que é o grande jornal de esporte da França, analisando os últimos 5 anos dele, e ele dribla menos, ele passa menos, ele faz menos gol. Tudo bem que ele começou bem essa temporada, muito bem. Mas ele não é mais aquele jogador desequilibrante que ele era no Santos e que ele foi no Barcelona. Não é mais. Então, se você bota ele na esquerda, ele já não é mais, ele já não entrega mais aquilo que ele entregava. É complicado. Então, estou levantando um monte de questões que mostram o seguinte: a Copa vai começar, os jogadores se apresentam no dia 14 de novembro, e o Brasil, por sorte, de certa maneira, estreia mais para frente, dia 24. O Tite vai ter, a grosso modo, ali uns 8 dias para trabalhar. É muito pouco tempo. Nunca uma Copa do Mundo teve tão pouco tempo para se armar um time. É desvantagem para todo mundo, né? Claro. Nenhuma seleção europeia está bem, né? Sobre esse aspecto, eu diria que o Brasil e a Argentina têm uma vantagem de que eles já estão, de certa maneira, mais acertadinhos. O Tite já tem essa experiência desses 4 anos contínuos, conhece todos os jogadores, mas eu não acho que ele tenha o time certo dele. Não tem. Não tem. Porque essas dúvidas eu acho que fazem parte. Porque, particularmente, eu acho que em relação ao ataque e meio de campo, eu acho que ele não sabe ainda se começa com onde é que ele bota o Neymar, se ele bota um centroavante, se ele não bota. Era o Richarlison, mas assim, não sendo o Richarlison, vai ser quem? Gabriel Jesus, vai ser o Pedro, e aí o Neymar vai ficar na esquerda mesmo. Enfim. E aí o Neymar, quando pega a bola, vai para o centro, porque ele vai sempre para o centro, aí o Paquetá entra pela esquerda, sim, mas se o Paquetá entrar pela esquerda e ir lá para frente, na hora que a gente perder a bola, ele está muito longe do meio de campo. E o Neymar não marca. Não, imagina. Então, olha, e aí o que acontece? A gente vai passar na primeira fase? Eu diria que sim, né? Mas, oitavas de final, mas nas quartas de final, o mais provável é pegar o quê? Espanha ou Alemanha. Aí você tem uma seleção brasileira que não enfrenta um time europeu de bom nível há muito, muito, muito tempo, que tem grandes chances de esbarrar ali, né? Isso eu estou falando, não quero ser pessimista, não, mas olha só como é o futebol. Eu acho o grupo do Brasil o pior grupo da Copa. Eu acho que vão ser jogos duríssimos. Porque você pega a Sérvia agora, é muito melhor do que a Sérvia que a gente enfrentou em 2018. Primeiro que eles têm 2 atacantes que estão muito bem, o Vlahovic e o Mitrovic, fazendo gols pra caramba, são 2 caras enormes, fortes, rápidos. Eu tenho medo do Thiago Silva. Tenho medo de bola aérea. Quem é que sobe? Sérvia, caramba, os caras são grandes pra caramba. Já foi a Sérvia algumas vezes. Os caras são muito bons de basquete, em grande parte por causa disso. É uma tradição. Que foram campeãs agora no vôlei, porque é um povo alto. É um povo alto. Então imagina que a gente estreia com aquele nervosismo de estreia, que é normal, né? O nervosismo de estreia é normal para todo time. E de repente, aquela bola safada, a gente não joga bem, 1-0 Sérvia, a gente estreia com uma derrota. Aí vai enfrentar quem? Suíça. Que time é esse da Suíça? É o time que botou Portugal do Cristiano Ronaldo em segundo no grupo. Portugal teve que disputar playoff para ir para a Copa. Suíça toma pouco gol também. A Suíça. Toma muito pouco gol. A Suíça ganhou da Espanha. Agora a Liga das Nações ganhou da Espanha. O que eu estou dizendo é o seguinte: dentro de uma normalidade, o Brasil é melhor que a Sérvia, é melhor que a Suíça. Mas em futebol, as coisas às vezes não acontecem. Nós empatamos com a Suíça na Copa passada. Essa Suíça é melhor ou é pior? Com certeza pior do que a Copa passada, essa Suíça não é. Então, você vê, aí a gente empata um jogo, perde o outro. Não é fora das possibilidades a gente ter um grupo muito difícil e ter dificuldade até de passar de grupo, cara. Não é possível. Não é possível. Esses dois. Agora, por outro lado, eu acho que se a gente ganha da Sérvia e ganha da Suíça bem, eu acho que a gente cresce muito, psicologicamente. A gente pega 2 europeus, encaçar para os 2 europeus, e aí a gente vai grande. Passa essa barreira. Passa essa barreira e a gente cresce muito. Então, eu acho que o começo da Copa, para essa seleção, ela vai ser muito definidora de até quanto a gente vai, entendeu? Porque é fundamental que a gente comece muito bem. Eu acho que é uma grande possibilidade de começar muito bem, no sentido de que
o Tite tem na mão esses jogadores, etc e tal, a ideia do que quer, a seleção joga direitinho. O problema é que eu não consigo analisar como a seleção está contra a Tunísia com um jogador expulso. Né? Não, gente, não dá para você achar que na Tunísia você está bem. Mesma coisa contra a Gana, entendeu? Não dá, entendeu? Hoje a grande seleção da África é Senegal, não é Gana. Se a gente tivesse ganhado o Senegal, se a gente tivesse jogado contra o Senegal, você podia talvez ter uma avaliação um pouco mais correta do estágio que a gente está. Enfim, quer dizer, eu acho é aquela coisa. Para alguns jogadores, tipo Paquetá, Vini Júnior, Rafinha, a Copa desses caras não é essa, é a próxima. Em termos de idade, deles estarem no esplendor físico e técnico, é a próxima.